Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O Brasil é uma grande potência mundial do agronegócio. Trata-se de um dos poucos setores da economia que tem competência e excelência para competir no comércio global. A exposição à competição internacional obrigou o agronegócio a investir em pesquisa e desenvolvimento, focar no ganho de produtividade e no aumento de competitividade. Enquanto o Brasil teve um desempenho econômico medíocre nos últimos 20 anos, o agronegócio foi o motor do crescimento da nossa economia. Afinal, tornou-se responsável por quase metade das exportações brasileiras. Mas a volta de políticas protecionistas nos Estados Unidos, as guerras e conflitos mundiais e as mudanças climáticas representam desafios importantes para a geopolítica dos alimentos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje Marcos Yancchi, professor sênior do INSPER, consultor e conselheiro de grandes empresas brasileiras do agronegócio. Marcos, seja muito bem-vindo no Entrevista com Dávila. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar com você falando desse assunto nesse momento de tantas transições no mundo, né? Com certeza. Então nós vamos começar com a principal transição. Acabamos de ter o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumindo a Casa Branca. E a primeira reação de Donald Trump é que vai haver aumento de tarifa. Isso vai prejudicar o agronegócio brasileiro ou vai ajudar? Olha, se a gente olhar o que aconteceu em 2017 até 2021, que foi no primeiro mandato lá do Trump, foi muito benéfico, porque a primeira fase da guerra comercial com a China, eles elevaram a tarifa da China em 20%, né? Isso fez com que a China retaliasse, aumentando as tarifas sobre os Estados Unidos, atingindo principalmente o agro-americano, porque um dos setores que exporta bastante para a China dos Estados Unidos era o agronegócio. Até então, os americanos eram o maior exportador para a China, e nós éramos o segundo. E por conta da guerra comercial, a gente disparou, tendo feito no ano passado 60 bilhões de dólares em exportações para a China, e os americanos fazem hoje 30 e pouco. Então, a gente assumiu uma liderança, substituindo os americanos em quase tudo. Então, houve realmente um ganho muito importante naquele momento. Agora parece que ele vai novamente aumentar essa mesma tarifa, porque essa tarifa não caiu com o Biden. Apesar dele ter criticado, ele manteve as tarifas que o Trump tinha feito, né? E agora o Trump está dizendo que vai dar um novo pulo para cima. E esse pulo, alguns já dizem que vai ser o maior aumento tarifário que os Estados Unidos fez desde a lei Smoot-Hawley dos anos 30. Isso. Do período entre guerras, quando a tarifa americana era 25%, ele jogou para 50%. E foi um desastre para o mundo. Por quê? Porque gerou uma recessão, gerou uma inflação, gerou um monte de problemas. Caiu 2/3 do comércio mundial. Pois é, e eu acho que também tem a ver com a Segunda Guerra, né? Porque houve uma espiral protecionista lá nos anos 30. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não pode comemorar, né? A gente tem que entender, olha, isso pode beneficiar o Brasil se houver novamente aumentos bilaterais de tarifas entre Estados Unidos e China, isso pode criar novos mercados para o nosso agro, né? Mas se isso se generaliza no mundo como uma nova espiral protecionista, eu acho que todo mundo perde. É verdade. A economia mostra que toda vez que nós temos medidas protecionistas, que no fundo todo mundo sai perdendo, né? E falando em protecionismo, eu queria que você tratasse de um outro mercado agora, que é o acordo Mercosul-União Europeia. O protecionismo agrícola francês vem criando barreiras há tempo para que esse acordo seja homologado. Como você vê hoje a perspectiva de se ratificar esse acordo do Mercosul e isso abrir um mercado importante para o agronegócio brasileiro? Então, Felipe, eu já estudo agronegócio há 40 anos, né? E eu já dei aula, já trabalhei em grandes empresas, associações de classe. Eu sou um grande defensor de mercados abertos, né? Eu acho que países que abrem as suas economias ganham competitividade e por isso que eu fico tão preocupado com uma nova espiral protecionista hoje. O Brasil, até os anos 2000, tentou fazer alguns grandes acordos. O primeiro foi a Área de Livre Comércio das Américas. Começou o acordo UE-Mercosul, que é esse que está assinando agora, que assinou agora, mas ainda tem que passar lá pelos parlamentos europeus.
e o terceiro era a rodada da Organização Mundial de Comércio, todos eles nos anos 2000, mais ou menos. Portanto, a gente estava na frente da busca de grandes blocos econômicos de abertura, numa época que só se falava em globalização. Depois de 20 anos, a gente não fez nenhum daqueles acordos, saiu apenas a União Europeia-Mercosul, mas não foi aprovado ainda. Então eu só posso comemorar, né, que tenha saído alguma coisa. Porque a gente perdeu esse cavalo que passou arriado aqui na nossa porta. A Ásia fez dezenas de acordos, o acordo da ASEAN, o acordo Transpacífico, o acordo lá do RCEP, teve o acordo lá do NAFTA, a Europa sempre teve um grande bloco. Então, vários países fizeram acordos. Os países lá do Pacífico, da América do Sul, todos eles, Chile, a Colômbia, Peru, depois o México. É claro, hoje em dia tudo isso está sob júdice, mas houve uma grande liberalização comercial que beneficiou o mundo desde lá do pós-guerra, né? Então eu acho que a gente fazer um acordo com a Europa é benéfico. Nós estamos falando de 730 milhões de habitantes nos dois blocos, é o primeiro acordo entre dois grandes blocos. Isso vai ajudar a fortalecer o Mercosul naquilo que se refere a regras internacionais, a comércio, a procedimentos que levem a mais investimentos. Agora, o resultado para o agro é muito pequeno, porque, como a gente viu, até pelos protestos franceses, desde esses 20 anos lá de negociação, todas as vezes os produtos do agro entram em cotas específicas, né? Não tem uma liberalização muito grande. Então eu acho que é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul. Não sei se ele sobrevive a esse novo mundo que nós estamos entrando agora, nesse momento, mas é o que nós temos na mão hoje de mais importante. Agora, é sempre uma questão importante nessa mudança da geopolítica do alimento que vai acontecer com a Índia. A Índia vai se tornar a nova China, um grande consumidor de proteína, um grande consumidor de alimento, e isso vai ajudar a impulsionar ainda mais o agronegócio brasileiro, com essa queda do crescimento econômico na China. Você vê esse como o grande mercado que vai surgir para o agronegócio brasileiro? Olha, é muito difícil que alguém repita o que a China fez, porque a China fez uma revolução manufatureira nos anos 70, que coincidiu com a nossa revolução agrícola no Centro-Oeste. O Brasil tornou-se uma grande potência agrícola, a China tornou-se uma potência manufatureira. Ela conseguiu movimentar, ela teve que movimentar 250 milhões de chineses do campo para a cidade. Foi a maior migração da história dentro da China e criou uma grande manufatura que precisava de proteína. E o Brasil é o grande fornecedor, tornou-se, a gente já falou disso antes, né? Tornou-se, nesses últimos anos, o principal fornecedor da China, que é a China mais urbana hoje. Hoje a China é 65% urbana, 35% rural. Nos anos 70, ela era 80% rural e 20% urbana, né? E passava fome no campo porque as políticas coletivistas foram um enorme desastre, né? Lá do Mao Zedong. Então, a China teve uma transformação enorme e a Índia está muito longe de conseguir fazer isso. Então, realmente é uma situação assim, muito, muito complexa, porque eles teriam que fazer o que a China fez, se industrializar, criar um setor lá de serviços muito, muito pujante e, com isso, diminuir o protecionismo agrícola e poder importar mais. Mas eles não vão fazer isso. Então, eu realmente acho que a China vai ser a grande potência em termos de população lá do futuro, né? Mas não vai ser fácil para a gente conseguir entrar na China, entrar lá na Índia como nós entramos lá na China historicamente. Ou seja, o grande mercado vai continuar sendo Ásia e principalmente China aí. Olha, eu acho que tem muito mais coisa, né? A gente se acostumou a ver os dois grandes países populacionais, Índia agora e China, como grandes mercados, mas tem todo o Sudeste Asiático, que são 630 milhões de habitantes, 10 países. Tem mesmo no sul da Ásia outros países importantes sem população, Bangladesh, enfim, Paquistão. Você tem a África, né? A África, quem vai alimentar a África? Né? Realmente o grande crescimento populacional dessas próximas décadas vai acontecer no sul da Ásia, lá na Índia, e na África. E esses países ainda têm uma agricultura muito precária, baixa produtividade e tal. Então, aí a gente tem outras oportunidades que não são necessariamente só a China, como a gente olha hoje, né? Acho que o Brasil nessa área, ele se tornou global. Né? O setor hoje é talvez o único setor que o Brasil é global,
Realmente, a gente é hoje o quarto maior produtor do mundo, o terceiro maior exportador e o maior saldo comercial agrícola do planeta. Então, a gente tem que fazer uma diversificação, atingir todos os mercados que a gente conseguir chegar e também diversificar produtos, né? Porque hoje a gente está muito focado em cerca de 8, 10 produtos mais importantes, soja, milho, carnes, açúcar, a celulose. A gente deveria ter uma pauta mais diversificada, de maior valor adicionado naquilo que for possível e buscar novos mercados que não sejam apenas esses 2 grandes países. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. Como ganhar mais valor agregado nos produtos do agronegócio e diversificar? Porque, na verdade, parece que uma política tributária no Brasil sempre desincentivou que isso ocorresse, né? Porque uma coisa é exportar commodity, você começa a exportar produto de maior valor agregado, você começa a entrar em outras cadeias de imposto, e isso acaba desencorajando. Você vê que essa reforma tributária aprovada recentemente pelo Congresso pode impulsionar o agronegócio a diversificar essa cadeia? Olha, eu acho que se a gente tivesse uma reforma que reduzisse impostos, com certeza, né? Assim como todos os outros setores. Mas o que o agro tem é que as exportações são isentas de impostos, o que é correto, porque inclusive vários países no mundo estão subsidiando as suas exportações, inclusive China, inclusive Europa, Estados Unidos, né? E a gente hoje não taxa. Então isso realmente não muda muito. Eu acho que o maior problema que leva a baixo valor adicionado nas exportações é o fato que o mundo taxa o valor adicionado quando compra. A China, por exemplo, ela é compradora de petróleo, de soja, né, de grãos em geral, né, de açúcar, e eles querem industrializar lá, eles querem produzir o farelo, o óleo, as carnes lá, e são mais protecionistas nesses produtos de valor adicionado. Então, isso a gente vê por todo mundo, quer dizer, existe todo um movimento de indústrias nacionais que não querem que o Brasil entre, porque o Brasil é muito competitivo nesses produtos alimentares. Então, eles deixam entrar a matéria-prima e fazem o produto lá. É o caso da China, por exemplo. Então, eu acho que é isso que hoje coloca a gente nessa rota da commodity, que não tem nada de errado. Sim. Certo? O maior exportador de commodities do mundo é os Estados Unidos. Nós estamos agora chegando a superá-los, mas eles são super fortes. A Austrália é forte, Canadá é forte. Todos os países grandes tendem a ser fortes em commodities. E nós temos uma coisa que eles não têm, que é o trópico. Né? Uma coisa maravilhosa que aconteceu foi a 4ª revolução agrícola que o planeta teve. Né? A primeira foi lá no Oriente Médio, com a domesticação de plantas e animais. Depois teve no tempo da Revolução Industrial Inglesa. Depois teve uma revolução no centro-oeste americano, com tecnificação e tal, a Revolução Verde ao mesmo tempo. E agora a Revolução dos Trópicos. Foi a primeira vez que a gente dominou os trópicos no mundo, no sentido de produtividade alta, integração de produções. Hoje a gente faz soja e milho juntos, soja e algodão, agora estão fazendo 3 atividades, mais a carne bovina. Então tudo isso aconteceu nos trópicos a partir dos anos 70 com a experiência do Cerrado brasileiro. Né? Então a gente tem um grande potencial para conseguir fazer commodity, podemos fazer mais valor adicionado através de acordos comerciais e através de um investimento para chegar até o consumidor lá fora, mas que não é trivial. Então, você está me dizendo que quanto mais valor adicional, mais protecionismo nós vamos encontrar, mais barreira protecionista nós vamos encontrar. Você veja, se a gente vende hoje celulose, algodão, soja em grãos, café, você não tem nenhum protecionismo. Você consegue exportar para o mundo inteiro. A soja é um produto incrível. A soja, a gente faz 30, 40 bilhões, 30, 40% da pauta agro-brasileira, atualmente 50 bilhões de soja, né? Um produto super, super comoditizado. Quando a gente vai fazer farelo, óleo, café torrado, frutas, etanol, açúcar, aí já aumenta a proteção, né? Então a gente teria que entrar mais nesse segmento. Tem países que fazem isso bem. O Chile, por exemplo, é um exemplo aqui perto, fazendo frutas, peixes, bebidas. O Peru está fazendo também. Mas a gente, na commodity, é imbatível. Né? Ninguém consegue crescer a produtividade como a gente cresce. E mais do que isso, reduzir custos, porque a integração de sistemas que hoje está acontecendo, né? Ela permite que você plante 2, 3 vezes na mesma terra. É verdade. Isso ninguém consegue fazer em clima temperado.
É verdade. Né? Então, é aqui que a produtividade mais está crescendo e isso nos coloca como líderes em commodities. Podíamos fazer mais? Podemos. O próprio café brasileiro hoje, né, já é uma especialidade, mas podia ter mais marcas lá fora, mais presença. As frutas, né? O Chile está fazendo 6 bi de exportação de fruta. O Peru, frutas e legumes, também mais ou menos isso. O Brasil está fazendo 1 bi de exportação de frutas. Né? Então, a gente poderia avançar nessas cadeias que são, digamos, mais assim complexas, né, em termos de logística, de perecibilidade, de marca, de padrão, e fazer mais. Mas eu acho que fazer commodity não tem nada de errado. É o que os grandes países têm feito. A última grande revolução foi a dos Estados Unidos, justamente, lá no meio oeste, e nós conseguimos tropicalizar o que nós aprendemos com os americanos, inclusive. Ô Marcos, por que nós não aprendemos com certas vocações locais e replicamos em outros lugares do Brasil? Você acabou de tocar na questão de frutas, né? Petrolina é um excelente polo de exportação de fruta, né? Por que o exemplo de Petrolina não se replicou para outros lugares? Inclusive, podia só do outro lado do rio para Juazeiro, lá poderia ter feito outro polo. O que faz com que essas experiências de sucesso não repliquem para demais áreas que têm uma vocação econômica parecida, para justamente ganhar competitividade em setores, como você bem colocou, de frutas, que o Brasil tem um enorme potencial e ainda é baixo, e é explorado de uma forma ainda muito precária? Olha, eu acho que Petrolina, por exemplo, deu certo, mas podia ter crescido muito mais. Mas teve outros polos que foram feitos em Minas Gerais, foram feitos lá no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, por exemplo. Né? Então você tem várias especialidades, mas de fato essa região é muito mais complicada por ser uma região semiárida, com problemas de logística, com problemas mesmo acho que de uma presença maior de empreendedores, né? Porque uma coisa que aconteceu com o Centro-Oeste aqui no Brasil, principalmente com Mato Grosso e atualmente lá com Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, é que houve um fluxo de produtores do Sul para aquela região que replicaram lá o que eles já faziam no Sul, eles já vinham lá do colonato europeu no Sul, migraram para lá, porque lá no Sul era pequena propriedade, ganharam escala, usaram a tecnologia que foi aparecendo com o Embrapa e com as universidades, e aí eles se tornaram muito maiores, muito mais competitivos. Ganharam economias de escala, quer dizer, tamanhos maiores, propriedades maiores, que reduzem o seu custo fixo, porque são maiores do que as outras, né? E também economias de escopo. A possibilidade. Hoje você vai lá para o Centro-Oeste, já não tem mais soja ou boi, como foi nos anos 70, né? Que o começo todo foi em cima de soja e boi. Hoje você vai lá, tem soja, milho, algodão, açúcar, celulose, suínos, aves, café, né? E tudo isso acontecendo com sistemas integrados, porque o clima permite isso. Né? Então, esse movimento foi muito forte no Centro-Oeste, poderia ter sido lá no Nordeste, eu acho que se tivesse mais empreendedorismo e condições para fazer as coisas acontecerem. Mas você veja que o Peru, por exemplo, eu estive lá visitando a parte de frutas, eles aprenderam muito com Petrolina. Inclusive foram atrás de técnicos em frutas de Petrolina para construir lá o sistema deles. E tem mais um fator. O Peru, América Central, o Chile, eles têm acesso aos Estados Unidos e Europa. Eles fizeram acordos comerciais, que agora até o Trump vai dar uma sodeira neles, né? A gente não fez. Então a gente, para nós, eu sempre digo o seguinte, o que fez o Brasil se tornar um player global, não há dúvida, foi pesquisa tropical, produtores capacitados que migraram para as novas fronteiras, que é o que mais falta na África. A África poderia ter uma revolução tropical agrícola, a África subsaariana não tem. Por quê? Porque falta o produtor. Né? Eles teriam que importar gaúchos e paranaenses, de certa forma, né? Porque a nossa revolução veio do pessoal do Sul que subiu. Né? E na África, não. É uma agricultura tribal, nômade, ainda de muita baixa produtividade. Então, foi isso que fez a oferta crescer. Né? Condições naturais, que vários países têm, mais gente e tecnologia. Né? E crédito também, naquela época, que ajudou a construir essa coisa toda. O que fez o Brasil também crescer? A demanda. E a demanda, o que foi? Até os anos 2000, era basicamente a Europa.
que compravam. A partir da reemergência da China, aí a gente encontrou esse mercado que hoje responde por metade das exportações, né? Maior saldo comercial do mundo, e com forte crescimento de produtividade, porque a gente tem que produzir no Mato Grosso, andar 2.000 quilômetros até o porto, atravessar o mundo para poder entregar esse produto na China. Agora, você tocou num ponto importante aqui. Primeiro, esse know-how da agricultura familiar do Sul que migrou para essas regiões, principalmente Centro-Oeste e Mato Piba, como você falou. Mas antes dessa migração ocorreu o que você já mencionou, que foi a revolução tecnológica. Isso começou com uma visão de longo prazo, investimento na Embrapa, mas não só a Embrapa. As pessoas às vezes falam só da Embrapa, mas a iniciativa privada teve um papel fundamental, principalmente em áreas como cana, tal, né? Grupos grandes como Votorantim, Cosan, tal, fizeram grandes investimentos em desenvolvimento também de espécies para entrar nessa área do Centro-Oeste. Então, como você viu essa evolução da agricultura e o comprometimento do investimento público do Estado numa Embrapa e, ao mesmo tempo, do investimento privado para fazer com que essa revolução ocorresse na área do Centro-Oeste e Mato Piba? Então, essa é uma história que tem dos anos 60, certo? É uma história que tem 60 anos. Diferentemente da história da agricultura da China, que tem 6.000 anos, da Índia, ou da Europa, né? Ou do Oriente Médio, ou lá dos Estados Unidos, que tem mais de um século, né? Eles foram para o meio-oeste deles muito antes da gente ter ido para o nosso centro-oeste. E o que levou essas pessoas para lá foi que, primeiro, elas já eram pessoas capacitadas, já vinham de uma cultura de clima temperado que fazia isso. Mas tinha recursos naturais aqui muito mais abundantes, porque a gente tem a vantagem do trópico. O que a gente faz é fotossíntese. É converter solo em produção. Então a gente tem que fazer melhor. E teve essa pesquisa tropical, que começa muito antes da Embrapa. As pessoas falam dos anos 70, mas começa nas universidades agrícolas, nos institutos estaduais de pesquisa que existiam, no Instituto Agronômico de Campinas, no Instituto lá de Zootecnia, na Exalc, em Viçosa, em Lavras e tantas outras faculdades que são muito mais antigas. Certo? Mas aí nos anos 70 tem uma leva de pesquisadores brasileiros que vão aos Estados Unidos fazer as suas pós-graduações, eu mesmo fui, e aí esse pessoal volta com essa coisa, a gente tem que adaptar aos trópicos, né? E aí acontece essa grande revolução, e nesse meio do caminho, a pesquisa privada entra com muita força. Hoje todas as grandes multinacionais, trading companies, empresas de fertilizantes, de pesticidas, de máquinas, as maiores e mais fortes do mundo estão aqui no Brasil, inclusive fazendo pesquisa relacionada a trópicos. E o Brasil, para essas empresas, é primeiro ou segundo maior cliente, né? Então, realmente, isso foi acontecendo cada vez mais, a pesquisa virou mais privada do que pública, né? E também as grandes trades e essas empresas todas que entraram a partir dos anos 70. Algumas até muito antes, mas digamos, esse grande movimento de crescimento da produtividade, que cresce em torno de 3 a 3,5% ao ano aqui no Brasil. Veja que lá nos Estados Unidos hoje é 1%. A gente hoje cresce 2,5, 3 vezes o que os Estados Unidos cresce. É impressionante. E a outra coisa, começa também a ter o investimento da tecnologia na agricultura, os agrotechs. Eu estive em Piracicaba recentemente, aquela sessão maravilhosa da Agrotech lá, que é praticamente um polo, professores da Exalc, alunos da Exalc ali começando sua parte empreendedora no agronegócio, uma coisa extraordinária, né? O que falta é um ambiente, um ecossistema de inovação aqui no Brasil que permita que as empresas novas consigam se capitalizar, fazer o scale-up, etc. Mas se você for olhar sobre a ótica das condições, porque a gente está falando essencialmente de biologia, né? De climatologia, dessas coisas todas. Quer dizer, a gente tem condições para fazer inovações aqui adaptadas a essas condições que vão servir todo o mundo tropical do planeta, né? E aqui a gente está à frente nessa área. Você sabe que eu vivi alguns anos lá na Ásia, fui muitas vezes à África, eu conheço bem essa região tropical, América Latina. Eu não vi nenhum país que chegasse perto do Brasil em termos de condições de expansão de produtividade, redução de custo e mesmo de sustentabilidade, né? Porque a gente olha esse lado lá do desmatamento, que
que tem que ser combatido, o desmatamento ilegal tem que ser eliminado aqui no Brasil, mas a gente tem todo o lado positivo da bioenergia, das técnicas... Da preservação das áreas, Exatamente, das APPs, todas das APPs que são feitas, do próprio Código Florestal, coisas que os outros países não têm. Então a gente tem aqui toda uma história que não foi replicada pelo mundo afora na região tropical e deveria ser, porque o grande desafio do mundo de alimentação está nas áreas tropicais. Os países mais pobres, quando houve esse aumento da fome nesses últimos anos, depois lá da pandemia, aonde que pegou? Pegou na África e lá no sul da Ásia, né? Em regiões aonde o que o Brasil fez deveria servir de exemplo, né? Agora, um país que exporta commodities como o Brasil, e você disse que o Brasil tem uma vantagem comparativa extraordinária nesse ponto, também está mais suscetível à competição. Então, por exemplo, o café, né? O Vietnã começa a entrar no café também, que o Brasil é um exportador de commodities. O Brasil não fica também mais vulnerável porque essas commodities podem ser, de certa forma, produzidas em outros países e isso aumentar a oferta no mercado e isso colocar mais pressão nas exportações brasileiras? Olha, o jogo da commodity é o jogo da competição, né? As commodities costumam ter pequenas barreiras à entrada e, por isso, a competição tende a ser global. Não é bem assim, porque tem commodity que ninguém tem. O petróleo hoje, são poucos os países que têm poço de petróleo. Em geral, eles vivem só disso, né? Nós temos uma vantagem que é fazer commodity tropical. O fato da gente fazer 2 a 3 safras é uma vantagem enorme sobre os outros, né? Agora, os outros estão se mexendo. Os americanos continuam sendo o nosso grande concorrente em quase tudo que a gente faz. O leste europeu e a Rússia estão crescendo. Agora estão com essa guerra, atrapalhou para burro. A Ucrânia é um grande país agrícola, com solos extraordinariamente bons. O Vietnã entrou em café porque eles perceberam que a Ásia urbanizada ia consumir mais café e substituir o chá pelo café, né? Então eles estão fazendo lá um trabalho muito bem feito, que eu fui visitar. Então a gente vai ter concorrentes em tudo, mas a gente vai crescer mais do que os nossos concorrentes. A não ser que os nossos governos façam imensas barbaridades. A gente está acompanhando aí questões complicadas hoje, de juros extremamente altos, e a reforma fiscal, o que vai virar e tudo mais, e se vai ter ainda mais arroxos e coisas desse tipo. Mas se a gente fizer a lição de casa, Felipe, o Brasil é o país que mais tem condição de expandir. Inclusive, muita gente fala assim, por que vocês não vão produzir na África? Porque a gente ainda tem possibilidade de expansão aqui dentro. Nós estamos fazendo 80 milhões de hectares agrícolas, temos 160 milhões de hectares de pasto. Né? O dobro, que pode, uma parte disso vira agricultura. A China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem 120 milhões de hectares e acabou. O resto é área que não dá para fazer nada. Então a gente tem uma vantagem que é integrar o pasto, integrar sistemas produtivos, diversificar produtos, né? Sair um pouco dessa coisa que ficou muito, que nós somos muito fortes, que é a proteína, por exemplo, e entrar na bioenergia, né? A bioenergia é uma solução energética para o mundo que está buscando transição e redução de clima, das questões climáticas, né? Então eu acho que a gente tem que abrir essas coisas todas e estamos fazendo, de certa forma. Sim. Temos uma lei hoje para biocombustíveis, né, que está abrindo um monte de portas, hidrogênio, combustível de aviação, né, o próprio metano que está sendo usado pelas próprias usinas, feito de vinhaça, né, que é um subproduto do álcool. Então, um monte de coisa está acontecendo que é muito positiva. Né? E essa é a própria integração de lavoura, pecuária e agricultura que nós estamos vendo. Eu até digo que a integração, no começo, começou com soja e milho. Né? A primeira safra, a segunda safra. Hoje a gente está falando de uma integração lavoura, pecuária, florestas plantadas, que nós somos fortíssimos, alimentos, energia e carbono. Tudo feito na mesma região, né? É um negócio muito legal. Tem um monte de subprodutos que a gente não sabe usar direito. A vinhaça, que é tão antiga, hoje está tendo novos usos. A torta de filtro, os resíduos das indústrias animais. Então tem muita coisa fantástica que está vindo aí. E eu sou muito otimista
com o produtor brasileiro, com a tecnologia, com o pessoal que arrisca, que vai para frente, entendeu? Eu fico mais preocupado com a nossa capacidade de organização e com as nossas políticas públicas. Né? Exatamente. Isso é que tira o sono de quem quer produzir no Brasil. Porque o nosso agro já provou que é muito competitivo no mercado global. E isso é realmente uma coisa extraordinariamente enorme. O que você falou, a economia do agro cresce 3% ao ano, de forma exponencial, né? Porque é 3 sobre 3 sobre 3 há 20 anos. Né? Então é uma coisa extraordinária. Agora, eu queria tratar de um tema importante. Você tocou na questão do crédito de carbono. Isso vai ser uma outra fase importante, que é a conciliação do agronegócio com a preservação, a bioeconomia, que nós chamamos, né? Parte desse grande desafio que nós temos hoje do crédito de carbono é a questão da regularização fundiária. Nós precisamos avançar com isso, porque isso vai fazer com que aquele que compra o crédito de carbono tenha certeza que aquelas árvores estão sendo plantadas lá. Então eu queria primeiro que você explicasse a importância da regularização fundiária nessa mudança. E depois nós vamos falar um pouco sobre terras degradadas, como usar terra degradada que não serve para a agricultura para fazer esse replantio de árvores para que o Brasil possa ganhar esse enorme mercado de crédito de carbono que vai ser fundamental. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: o mundo começou a se preocupar com essa questão climática depois dos anos 90, com até a própria conferência lá do Rio e tal. E aí o mundo hoje parte para uma coisa que é assim: vamos reduzir as emissões, vamos mitigar, vamos não sei o quê, certo e tal. Só que não é só mitigação. Tem um lado de adaptação de sistemas. E o Brasil está adaptando os sistemas agroindustriais desde os anos 70. Essa revolução toda que a gente falou, ela é altamente benéfica para reduzir emissões agrícolas. Né? Quando a gente parte de um pasto degradado e vai para um sistema de integração lavoura-pecuária, etc., né? A gente tem um outro balanço de carbono. Quando a gente faz o etanol e substitui a gasolina, faz o biodiesel e substitui o diesel, nós estamos atuando no item mais sensível de mudança do clima, que é energia e transporte. Não é floresta. Não é derrubada de floresta que acontece, mas é os fósseis. Né? Então, o Brasil está fazendo isso há 60 anos e nunca recebeu nenhum centavo, nenhum produtor recebeu nada pelo crédito de carbono, porque até hoje não existem metodologias, mensurações adequadas, mercados adequados, certo? E isso não vai acontecer tão cedo. A gente está vendo agora todo um movimento das empresas decepcionadas, muitas vezes com essa questão, alguns governos abandonando essa área. O próprio Trump já anunciou, né, agora que vai novamente abandonar o Acordo de Paris. Então, eu acho que esse lado do mercado de carbono, ele ainda é uma promessa que não chegou ao produtor. O produtor nem sabe direito o que é isso. Agora, as empresas estão reduzindo as suas intensidades de carbono. E aí é o que o Brasil já vem fazendo, que é muito bom. Outra coisa, a gente tem que lidar com eventos extremos. Isso está acontecendo, é o tempo inteiro. Né? Não tem um ano que não tem um problema extremo. Aqui no Brasil mesmo, enchentes, secas, etc. Isso afeta a agricultura profundamente. Fogo no Pantanal, enchente. Exatamente. Então a gente tem que atuar em relação a eventos extremos, a gente tem que atuar em relação a avançar com técnicas de agricultura sustentável e produtiva. Eu digo até, a agricultura tem que ser competitiva e sustentável, certo? Porque lá na Europa eles quiseram fazer uma agricultura que é sustentável, mas ela não é mais competitiva, eles estão perdendo competitividade, e é o que levou os agricultores franceses para a rua, né? É não conseguir o protecionismo é isso. Lá atrás, né? Exatamente. Protegem que não conseguimos ser mais competitivos. Então, assim, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso aqui há algum tempo, mas esse negócio não chegou ao produtor, né? Agora, tem um item que é fundamental para a gente reduzir as emissões brasileiras, que é diminuir o desmatamento ilegal. E o desmatamento ilegal está diretamente ligado com o problema fundiário. Porque ele está concentrado na região norte, certo? Principalmente na região norte, aonde a posse da terra
ainda é extremamente questionável. O Brasil ainda tem terras devolutas, terras que não têm dono, e essas terras que é onde aconteceu as maiores invasões, ainda acontece, né? Então você veja que o estado lá do Pará está tentando se colocar, se repaginar por conta da COP, que está vindo aí nesse ano, mas o desafio ainda é enorme. Por quê? Porque, infelizmente, diferentemente dos Estados Unidos, que mandaram os agricultores para uma área definida no meio oeste, com obras de drenagem, com hidrovias e com um monte de coisas muito mais organizadas, aqui no Brasil o pessoal dos anos 70 usou aquele negócio, terra sem homens para homens sem terra. Jogava o pessoal lá, né? Projetos de colonização, o pessoal chegava lá, não tinha nada, né? Não tinha hospital, não tinha escola, não tinha estrada, não tinha ponte, tiveram que fazer tudo. E não tinha também direito de propriedade. E não há economia que funcione sem direito de propriedade. Como é que você vai diminuir a ilegalidade se você não tem a posse da terra ainda bem definida? Então, essa é uma das questões mais importantes da agenda ambiental, a regularização fundiária, que não foi feita porque a ocupação foi caótica. E precisa ser feito fundamental. Total. Essa poderia ser uma das grandes metas do Brasil para a COP30? Mas não é o que eles falam na COP, né? Porque, infelizmente, a COP virou um circo que se fala absolutamente de tudo, né? Mas é muito difícil saber o que é prioridade, né? Os árabes, nas últimas COPs, tentaram dizer que energia deixa para depois, né? A questão dos fósseis. Agora, no Brasil, eles vão focar nas questões lá da floresta, que eu acho que é errado, porque a floresta só vai ser preservada se ela conseguir combinar o econômico, o social e o ambiental, né? Se você fechar, se você realmente proibir, eu estou falando principalmente da ilegalidade que tem. Qual é o maior problema hoje do desmatamento ilegal aqui no Brasil? É que você não tem o Estado funcionando e nem fiscalizando. Né? E aí o crime entra e fica, né? Então a gente... o crime substitui o Estado, o crime organizado, que é pior ainda. Então eu acho assim que a gente tem o Brasil tem que reduzir o desmatamento ilegal, o Brasil tem que avançar na agricultura sustentável, tem que avançar nas energias renováveis, são todas agendas que deveriam ser muito positivas. Né? Mas isso depende de você se organizar melhor como país, e você sabe, isso é um problema desse país. Né? E as terras degradadas, você acha que isso também é um potencial para que nós... As terras degradadas, há uns anos atrás tinha essa ideia do produtor latifundiário especulador. Esse negócio acabou, certo? Quer dizer, a valorização que essas terras tiveram, inclusive nos últimos anos, né, depois da pandemia, foi enorme. Então, quem hoje tem terras degradadas é quem deixou de investir em produtividade. Né? E aí, estes sistemas integrados estão fazendo essa troca. Veja só uma coisa, uma coisa super interessante, que é um exemplo que eu não sei se quem está aqui nos assistindo conhece. Para mim, o melhor programa que aconteceu para reduzir terras degradadas aqui no Brasil, recentemente, né, o governo anunciou que vai passar... Nós temos 160 milhões de hectares de pasto, 20 milhões já são integração lavoura-pecuária, e o governo falou que vai aumentar em 40 milhões de hectares, né, com os seus programas e tal. Mas isso vai levar anos, até agora não se sabe como é que vai fazer direito. Mas a China chegou e, por outras razões, falou: eu só vou comprar animais abatidos até os 30 meses. Não vou mais comprar animais velhos, por razões de qualidade de carne, de controle sanitário, de uma série de coisas. É uma medida que os chineses tomaram. Quando eles colocaram isso, compradores grandes que são, o produtor intensificou. Por quê? Porque surgiu via mercado um prêmio para quem faz melhor do que o outro. Que não é política pública, é política lá do comprador. Eu vou pagar mais pelo boi China, que o pessoal chama, boi China. Vai ter lá 10% a mais, etc., o que for. E muito produtor falou: então eu vou com isso melhorar o pasto, melhorar o gado, porque senão eu não consigo tirar esse animal com menos do que 30 meses para ser abatido. Né? Então isso já gerou um tremendo movimento de ampliação da produtividade na pecuária. A agricultura, quando entra nas áreas de pasto, também leva a uma pressão por eficiência, certo? O produtor que está com pasto degradado vê que lá alguém ali perto trocou lá de caminhonete, já tem uma fazenda muito mais arrumada,
então chama lá o seu parceiro e as coisas avançam, entendeu? Então, eu acho que é um movimento assim que eu não acredito muito que isso deva ser feito pelo governo. Isso tem que ser feito via mercado. Isso aí tem que ser feito por incentivos de mercado. Sim, incentivos de mercado. Agora, Marcos, uma coisa interessante, outro dia eu estava vendo um número fantástico, que questão de assistencialismo estatal, né? 47% do Nordeste vive de Bolsa Família. No Centro-Oeste, isso é menos de 5%. Ou seja, nada melhor do que crescimento econômico de uma atividade competitiva como o agronegócio para erradicar a pobreza. Na verdade, o agronegócio é a fonte de erradicação da pobreza no Brasil? Olha, bom, primeiro vamos olhar esse número direito, porque quando eu ando pelo Brasil, eu faço muitas palestras, do Oiapoque ao Chuí, todo mundo reclama de falta de mão de obra, no agro. Agora, aí precisa ser uma mão de obra capacitada, qualificada, treinada. O que o agro precisa hoje não é mais de um trabalhador rural manual, como foi lá nos tempos... Nos anos 60. Nos anos 60 e antes, né? Desde o Brasil começa em 1530 com a cana-de-açúcar. Né? Então, o agro é muito antigo nesse país. Então, já não é mais isso. Quer dizer, hoje em dia é uma pessoa qualificada. E essa pessoa falta no mercado hoje. Certo? Para operar máquinas, operar... a parte de inteligência artificial, digital, tem muitas coisas novas acontecendo ao mesmo tempo e falta essa mão de obra. Agora, a mão de obra não qualificada, aí é um problema, porque o que está acontecendo é que ela está virando toda a Bolsa Família, né? Então, eu acho que o sucesso de qualquer programa social é o emprego, né? Se você não conseguir tirar essas pessoas da Bolsa Família e jogar emprego, o programa é um fracasso. Né? Na minha visão, eu acho que é isso. É isso mesmo. E, Marcos, as empresas, os governos estaduais, nesses grandes polos de agronegócio, estão fazendo um esforço de qualificação, ou seja, capacitar tecnicamente esses trabalhadores, reciclar esses trabalhadores? Existe alguma experiência de sucesso nessa área que você vem prestando atenção, que vale a pena chamar a atenção? Eu tenho visitado alguns programas, inclusive lá do Sistema Senar, por exemplo, que funcionam bem no Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste tem uma demanda enorme por gente, e falta gente lá, inclusive muita gente vem de fora, então você precisa capacitar, e tem coisas muito bem feitas, e também por empresas, né? Mas está muito aquém do que deveria ser feito, né? Eu acho que sempre fica essa história que é o Estado, tal. O Estado deveria dar um ensino médio qualificado para formar técnico agrícola, né? Eu acho que foi um erro essa coisa de todo mundo querer ir para nível superior, né? Quando você não tem... Nível superior de baixa qualidade. De baixa qualidade, que não consegue depois emprego e tal. Então, acho que a gente deveria reformular o sistema público de educação, refocando nas escolas técnicas agrícolas, dentre outras, né? Agora, essa qualificação que as empresas precisam, elas próprias têm que investir mais, e as suas associações e o próprio Sistema S, né? Eu acho que a gente poderia fazer muito mais. Isso não deveria ser uma reclamação apenas em relação ao governo, né? Deveria ser algo muito mais robusto a ser feito pelo setor privado também. O setor privado tem que assumir essas rédeas, porque se esperar governo, a gente sabe que não vai sair nunca do papel, né? Então é preciso, porque como você disse, hoje tem uma carência muito grande nessa área de mão de obra qualificada. Mas só para a nossa audiência ter uma noção do que é essa produtividade agrícola brasileira, né, Marcos? Só um município no Mato Grosso de Sorriso produz mais soja, 2 vezes mais soja do que a França inteira. Então, assim, é um negócio impressionante a nossa produtividade agrícola. Né? Então, não é um exemplo muito bom, porque a França ela faz pouca soja, porque em clima temperado lá eles estão mais investindo em cousa, né? Lá na canola, que é aquela planta amarela que você vê. Então, mas assim, mas eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, a gente consegue, nessas commodities, ter um superávit e principalmente um custo mais baixo do que a França. Né? E quando a França fala que não vai comprar soja brasileira porque ela vai fazer com muito menos produtividade e pior, não vai conseguir fazer soja e milho junto. Então, só isso já nos torna bem mais sustentáveis do que a França.
né? É balela lá do Macron, quando ele falou isso, né? Ô Marcos, o que você vê como grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro e o que você vê como desafios e ameaças? Olha, eu acho que a maior oportunidade hoje é o mercado global, certo? É uma demanda que ainda existe do mundo que ainda tem fome, né? 730 milhões de pessoas no mundo, quase 10% da população atual tem problemas de desnutrição e fome, né? Então a gente faz parte dessa equação e, conforme eu te disse, vai muito além de China, né? Nós temos que olhar produtos e países em termos globais. E é o que o setor já está fazendo, porque a gente exporta para 200 países no mundo, né? Então temos que intensificar isso, isso é uma grande oportunidade. A outra grande oportunidade é continuar a revolução tecnológica, ganhando produtividade e sustentabilidade ao mesmo tempo, né? Conseguir produzir mais com menos, né? E eu acho que a outra grande oportunidade é a gente ter mais organização público-privada no Brasil para resolver esses dilemas que acabamos de falar, formação de gente, educação, né? Acho que essas são as nossas enormes oportunidades, todas elas têm uma agenda própria, né? E os desafios? Governo é um, com certeza, para não atrapalhar a vida do agricultor. O governo é muito volátil, né? Porque você veja, a questão de invasão de terra, né? Que parecia que estava solucionada, volta tudo. O governo anterior tinha feito um só Ministério da Agricultura, hoje são 3, né? Tem a pesca, tem a agricultura, o MAPA e tem o MDA com visões diferentes, né? Voltou essa coisa. Como se tivesse a grande indústria, a pequena indústria, o grande serviço. Não tem, quer dizer, a agricultura é uma só. O grande produtor do Centro-Oeste de hoje era o pequeno produtor gaúcho ou paranaense de ontem, que ganhou escala e que conseguiu contratar gente, usar máquina. Então, sabe, eu vejo assim, a gente tem essa volta ao passado que não faz sentido, né? A questão indígena, né? Que volta. Então, muitas inseguranças, a reforma tributária, que agora estou falando desse veto que o Lula fez lá nos novos instrumentos de mercado. O setor estava saindo do financiamento público, que lá atrás foi no Banco do Brasil e lá no Tesouro, e criando instrumentos privados. Isso é ótimo, precisa deixar essas coisas acontecerem. Então, eu acho que realmente é a parte lá de governo. E a outra coisa que eu acho que a gente precisa falar hoje é o que vai acontecer com a nova geopolítica, né? Porque uma coisa é, os Estados Unidos taxa a China, a gente vende mais para a China, que é o que aconteceu lá atrás. Outra coisa é os americanos o Trump resolve fazer reciprocidade com cada país. Se você não me der esse acesso aqui, eu vou aumentar ali. Né? Pegar um exemplo agro. O Trump quer abrir um mercado de etanol aqui no Brasil, nós temos uma tarifa mais alta do que os Estados Unidos. Ele vai dizer, eu só vou comprar tal coisa se você abaixar essa tarifa, certo? Então, essas reciprocidades que ele está ameaçando, né, de fazer uma espiral protecionista, eu tenho muito medo disso, porque isso pode ser ele pode fazer o que ele fez com a China com dezenas de países, ele está falando que vai fazer. Por produtos específicos, vai escolher o etanol. Isso não pode ser feito pelas regras multilaterais de comércio de jeito nenhum, tá? Durante 70 anos, desde 45, a gente foi criando regras e essas coisas não são permitidas. Mas hoje ninguém está olhando mais o que é permitido ou não. Voltou uma lei da selva. Então, um risco é ele buscar reciprocidade com todo mundo. Já falou que vai fazer isso com o Canadá e México. Inclusive enfiando no meio o problema de migração de gente do México lá para os Estados Unidos, né? E o outro risco, que eu também acho que é muito complicado, é ele fazer um acordo com um país e prejudicar outro. Por exemplo, se ele tem uma agenda conflitiva com a China, certo? E a China aumenta a tarifa, eles aumentam a tarifa e tal. Mas em um dado momento eles se ajustam, se acertam. E está lá o Elon Musk que estão dizendo que vai ser o intermediário. Eu acho que o novo Kissinger, né? Não foi lá atrás o Kissinger. Mas assim, se eles chegam nisso, quem pode pagar o pato somos nós no agro, por exemplo. Né? Eu não acho que... Eu não tô aqui fazendo nenhum prognóstico, mas eu não acho que a gente deve comemorar protecionismo. Né?
Você e eu acho que a gente pensa muito igual. Exatamente. Nisso, né? Acho que Exatamente. protecionismo na história da humanidade, isolamento, xenofobia, isso só levou o mundo reduziu o comércio, empobreceu a população, aumentou a inflação e levou à guerra. Então, não é um bom negócio. Não é mesmo. E essa geopolítica, você disse que esse desafio desses acordos, vamos dizer, bilaterais para prejudicar um em detrimento de outro, o Brasil, são setores muito sensíveis, porque pode afetar a nossa soja, pode afetar o etanol, pode afetar carne, né? E a outra coisa, que você entende que a revolução tecnológica, com essa história de proteínas sintéticas, coisas desse tipo, pode afetar a agricultura tropical, o agronegócio tropical ou não? Olha, eu não vi nada que substituísse de fato, sabe? Quer dizer, você tem movimentos de nichos que foram acontecendo há bastante tempo já, né? Quer dizer, você tem nichos de orgânicos, tem nichos de veganos, né? Você tem nichos ligados a bem-estar dos animais, né? Gente que escolhe um certo produto porque vê lá características que são importantes, né? Nessas áreas todas. Eu vejo que a gente já... Hoje em dia a gente faz tudo isso, né? Mas assim, as pessoas querem comprar diferencialmente uma carne que não envolva animais. Feita, por exemplo, de vegetais, né? Uma carne vegetal, ou uma carne de laboratório feita a partir de desenvolvimento celular. Mas é um nicho. É um nicho que não cresceu como se pensava. Há uns anos atrás, eu trabalhei lá na BRF uma época e também trabalhei para o setor exportador na Ásia, né? Eu fiquei 5 anos na Ásia, cobrindo 12 países e trabalhei para várias entidades exportadoras. Então, acompanhei essas agendas todas. E muita coisa que se falou que ia ser avassalador, como a carne vegetal, você vê, hoje você vai lá no supermercado, tem um pequeno local lá para quem gosta disso, mas não está substituindo o mainstream. Né? O mainstream continua sendo proteína animal, inclusive com uma demanda muito alta dos países emergentes, né? Que querem passar, por exemplo, de um bife por semana para 3 bifes por semana. Porque tem país que é isso. Né? Nós aqui no Brasil consumimos hoje 100 quilos de carne por habitante ano. Estados Unidos, 120. Europa também por aí. Agora, a média mundial é 18. E tem países que estão abaixo de 10. Nossa. Né? Então, é uma diferença de 1 para 10. E esses países, você pode ver, existe um déficit proteico no mundo. E o Brasil é o maior exportador de proteína do mundo, não só animal como vegetal, por causa da soja. Né? Então a gente faz parte de uma equação de alimentação global, né? E eu continuo achando que o mainstream ainda é fazer aquilo que a humanidade está fazendo desde que domesticou o trigo, o milho, a soja. Veja, a soja veio da China. Hoje ela é produzida, exportada principalmente na América do Sul, para a China. Né? Então é uma maravilha isso. Né? Então, você traz uma visão otimista em 2 áreas. O Brasil é o epicentro da segurança alimentar do mundo, né? Não importa, porque essa população da África vai crescer, vai enriquecer e vai consumir mais carne, proteína e produtos agrícolas, o Sudeste Asiático, como você mencionou. E, por outro lado, também uma potência de energia limpa, como você vem falando aí também, né? O Brasil vem investindo muito nessas energias renováveis, energias limpas, né? Então, são 2 coisas que têm muito futuro para fazer a economia brasileira crescer de maneira sustentável. Eu até acho que essa década que nós estamos é a década da proteína ainda, por causa principalmente desse fenômeno que foi a China, que já vem sendo desde o ano 2000. E acho que a década seguinte, se o mundo caminhar em transição energética, vai ser a bioenergia, que é uma experiência que o Brasil tem desde os anos 70. É verdade. Não é nova. Nosso etanol. Quando a gente fez o etanol, não era por razão de clima, era por razão de segurança energética, porque a gente importava petróleo. Né? Teve a crise de 1973, 79, e isso que acabou levando o Brasil. E há um outro desafio que eu queria falar aqui, que é porque às vezes as pessoas veem só pelo lado negativo, que é logística. Certo? A gente tem problemas de logística porque o agro foi para o centro-oeste. Sim. Mas continuamos transportando em caminhão e trem, em caminhão estrada, né? Mas agora, de 15, 20 anos para cá, a gente começou a fazer ferrovias, hidrovias, né? Tem um movimento muito bacana acontecendo.
de recuperação, recuperação, investimento na malha ferroviária. Nessa malha nova, essa malha já que é de bitola larga e tudo mais. E nós estamos agora conseguindo integrar o Centro-Oeste aos portos, seja pelo Arco do Norte, saída pela hidrovia, seja por ferrovia até o Sul. Então, a longa distância agora está em novos modais. E esse acordo modal com o Peru, você acha que sai? Porque isso vai encurtar muito o nosso frete. É mais uma vez a mesma história de por que o agricultor brasileiro não vai produzir na África, certo? Por quê? Porque tem tanto espaço para ele crescer aqui dentro, principalmente sobre pasto, que para a África não é a melhor opção hoje. Talvez seja amanhã com um mundo de 10 bilhões de pessoas, mais rico, sei lá. Né? Integração bioceânica. Certo? Você sair, não pelo Atlântico, mas sair pelo Pacífico, atravessando para o Chile ou para o Peru, o que seja. É um projeto que os chineses adorariam, até para ganhar dias de mar, né? Porque você conseguiria fazer isso de forma mais eficiente. Mas tem que passar em 4 países, que tem que se coordenar para fazer uma grande ferrovia. E até agora, um dos problemas que a gente tem aqui, que não é problema na China. A China tem a visão de longo prazo. Eles olham essas coisas falando, olha, em 50 anos, em 100 anos vai acontecer e nós vamos chegar lá. O Brasil tem visão de curtíssimo prazo, dentro do período governamental, e esses projetos ultrapassam governos. Verdade. E exigem uma coordenação que nós não temos nem aqui dentro, entre os estados e o governo federal, muito mais difícil envolver... nesse caso, o caso lá do Paraguai, Argentina e Chile, por exemplo, para chegar lá em Antofagasta. Então, é um projeto bacana, mas hoje a prioridade das empresas que estão nessa área é investir aqui dentro. Investir na logística doméstica. Na logística doméstica, é integrar o Centro-Oeste aos portos, que são 2.000 quilômetros. O Mato Grosso hoje é o maior estado agrícola do Brasil. É líder em soja, milho, boi, um monte de coisa, certo? Algodão. Só que ele está a 2.000 quilômetros do porto. E o frete que pesa não é o internacional, é o doméstico. É verdade. Né? Então, esse processo essa dívida que nós temos com o Centro-Oeste, porque o pessoal foi para lá, né? Mas a logística não foi. Né? Você lembra lá do Olacir, por exemplo? É né? verdade. Ele tinha essa ideia que tinha que fazer fazendas grandes e tinha que fazer a ferrovia. Exatamente. Né? Mas a ferrovia dele só agora que está chegando lá no centro do Mato Grosso. Marcos, que grande prazer ter você aqui na Entrevista com o Dávila. Aí, o Brasil pode investir em infraestrutura, ganhar dinheiro, pode continuar sendo essa segurança alimentar do mundo, fazer o nosso agro crescer com toda essa competitividade e produtividade, e a parte da bioenergia. Então, são 3 áreas aí para levantar um pouco o humor do nosso Brasil, que está de farol baixo nesse ano de 2025, muito preocupado, principalmente por causa do governo de Brasília. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês, sempre à disposição. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.